algo que extrapola a nossa condição humana e que exerce sobre nós, né, uma força. Bom, então chamamos fé. Era o ano 850 a.C. O rei hebreu, Acabe, se casara com uma princesa, filha de um rei sidônio, chamada Jezabel. Sidom era uma cidade fenícia. Portanto, esta população cultuava os deuses pagãos. E aí, isso irritou muito ao Senhor Deus de Israel, e Elias, que era aquele que conversava com o Senhor, que era o mensageiro da fala de Deus, o Deus de Israel, vai até Acabe e diz que, estando o Senhor profundamente irritado por ter ele construído um altar em homenagem aos sacrifícios ao Deus Baal, em plena Samaria, haveria naquela terra uma grande seca, e nem chuva, nem uma gota de orvalho cairia do céu por muitos anos. Deixando aquele encontro, manda o Senhor que Elias vá habitar à beira do ribeiro de Querite, na Jordânia. E aí ele se esconde e a seca se estabelece por 3 anos e 6 meses. Nenhuma gota de água cai do céu. Estando ali escondido da fúria do rei Acabe, o ribeiro de Querite seca. E o Senhor pede então a Elias que se desloque até a cidade de Sarepta de Sidom. E ali ele encontraria uma viúva. E esta viúva o acolheria e o alimentaria. Sarepta é uma cidade também fenícia que distava 150 quilômetros de onde ele estava. Elias, sempre obediente, se desloca até lá e, ao chegar à porta da cidade, ele identifica a mulher viúva catando os gravetos pelo chão. E ele se aproxima dela e pede água. Ela compartilha um pequeno cantil de água com ele e ele toma e diz: faz mais por mim, me dá de comer. E ela diz: não tenho. Eu apenas possuo um punhado de farinha na tigela e um fio de óleo na botija. Nada mais. Estou aqui pegando os gravetos para cozinhar isso, fazer boa, comer com meu filho e morrer, porque nada mais tem para comer. E Elias diz: faz assim como você disse, mas faz antes para mim. E traga na sua mão um pequeno bolo disso que você tem para mim. Porque diz o Senhor que da botija não faltará farinha, e da panela não faltará farinha, e da botija não faltará azeite, até que caia a água na terra. A mulher ouviu o pedido de Elias, pensou e assim fez. Foi até a vasilha, pegou o resto da farinha, o fio de óleo, amassou um pequeno bolo e levou e entregou. E eles comeram daquele bolo e ela volta e tinha farinha na panela e tinha azeite na botija enquanto a seca durou. E Elias ali ficou com ela, habitou com ela e o filho, se alimentando daquela farinha que nunca deixou de ter naquela panela e daquele óleo que nunca deixou de fluir daquela botija. Essa passagem é do primeiro livro de Reis, no capítulo 17. É a história que nos fala de fé. O que nós faríamos se alguém nos fizesse um pedido desse? Qual a reação nós teríamos se alguém se aproximasse e nos dissesse que estava ali em nome do Senhor e nos pedisse aquilo
que é a única coisa que nós temos. Então, existe algo, né, que compõe o núcleo central desta passagem. Qual é o eixo dessa narrativa? Por que ela é tão significativa? Né? E o eixo central dessa passagem é a palavra. Elias dizia: eu falo em nome do Senhor. E aquela mulher, tocada, né, por uma força maior dentro dela, porque não havia nenhuma justificativa lógica que afirmasse que aconteceria o que ele estava dizendo. Movida por algo interno, ela acredita, ela crê. E quando ela crê, a gente pergunta de onde vem isso. E o Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, quando ele está descrevendo Deus, Allan Kardec nos diz que o homem, ele carrega em si um sentimento intuitivo da existência de Deus. Que o homem, ele traz dentro de si a certeza de que existe algo além do óbvio, além daquilo que se toca, além daquilo que é explicado e que de alguma forma organiza, né, atua na nossa vida. E este sentimento intuitivo muitas vezes nos deixa confusos, mas naquele momento nós estamos falando, né, de muitos séculos atrás, né, quase 3.000 anos atrás, nós estamos descrevendo uma realidade dentro de um horizonte cultural muito diferente do nosso. E para entendermos, né, o que acontecia ali na mente daquele ser humano, na mente daqueles povos, nós precisamos estudar o tempo. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, muito bem explicado, né, por Jair na semana passada, ele fala dos grandes ciclos que a humanidade cumpre, ciclos de 28.000 anos, que se dividem em ciclos menores de 7.000 anos. Então, a gente tem períodos longos em que estagia o homem dentro de um espaço de desenvolvimento intelectual, onde gradativamente a sua mente vai constituindo as condições necessárias para que algumas operações psíquicas possam se realizar. E quem estuda, né, o espírito e o tempo é Herculano Pires. No livro chamado O Espírito e o Tempo, Herculano Pires nos fala que no mundo primitivo, e a gente está falando de um ciclo que é mais de 7.000 anos. Então, estes longos períodos de milênios não é nada na história humana. Desde que o homem se tornou, né, no seu desenvolvimento humano, que aprendeu a pensar, se tornou indivíduo, se percebeu que ele era diferente da natureza, porque antes ele, a natureza era uma coisa só, mas quando ele se percebe indivíduo, ou seja, quando eu começo a ter consciência de mim mesmo, eu começo a entender que eu atuo sobre as forças da natureza, que de alguma forma eu influencio e sou influenciado por tudo aquilo que está à minha volta. E Herculano Pires nos diz que no mundo primitivo nós temos dois horizontes. O primeiro horizonte cultural é aquele tribal, quando o homem, de espaço pela terra, ele começa a se unir em pequenos grupos, formando uma condição de se interrelacionar e construir uma realidade para si. E nós temos o segundo horizonte, que é o horizonte agrícola. E ainda estamos no mundo primitivo, mas nós temos duas perspectivas de percepção, né, da realidade, dois horizontes culturais, em que o homem observa, busca e se relaciona com Deus. E a gente vai entender como é que é essa relação. No horizonte tribal, o homem é muito pouco diferente de um animal daquele tempo. O homem e o animal tinham realidades muito próximas. E embora o homem pudesse atuar sobre a natureza, já transformar alguns elementos, fazendo algumas ferramentas,
construindo uma condição de abrigo, já se enrolando em pelos de peles de animais, né? Ele vivia uma vida extremamente rústica, extremamente rude. Então a forma como ele se relacionava com as coisas era permeada pelo pensamento mágico. Algo vai acontecer, qualquer relâmpago no céu é um fenômeno, a chuva mais grossa, o sol mais causticante, né? Os elementos surpreendentes, a natureza com seus elementos de movimento geológico eram perturbadores daquela mente, e a emoção primária que reinava ali era o medo. Era o medo. O homem já tinha consciência de risco, perigo e da própria existência. Então a busca que ele fazia era de sobreviver. Então a relação que ele estabelecia com a divindade no horizonte tribal se dava por caminhos interessantes, porque de alguma forma vocês vão perceber que esses elementos fazem parte da nossa vida até hoje. Então na litolatria a gente encontra o homem endeusando uma rocha, uma pedra, aquele monte sagrado, não é? Aquela pedra tem poderes, e às vezes a gente carrega uma pedrinha na bolsa que me dá sorte, eu vou fazer um anel daquela pedra. Então nós carregamos os elementos do nosso mundo, né, primitivo, dando significado para a gente em crença. Eu acredito que ela me dá sorte, porque, não é? Então naquele momento, aquele homem rústico transferia para os elementos do seu entorno suas próprias sensações. Essa pedra, ela me traz isso, me traz aquilo, que eram sensações próprias dele, né, da sua condição. E na fitolatria, a mesma coisa. Aquela árvore é sagrada, aquela árvore é uma árvore mãe, né? Nós trazemos hoje, né, ainda a ideia de que se nós carregarmos um raminho disso, um raminho daquilo, se nós ficarmos debaixo de determinadas árvores, elas têm determinadas condições de poder, de força. Então aquele homem primitivo transferia para os elementos do seu entorno condições que ele entendia como sendo poder, né? E se relacionava com elas de forma amedrontada. Sacrifícios aconteciam, né? Sacrifícios de animais, sacrifícios de seres humanos. Então aquilo que eles consideravam sagrados, eles entendiam que os deuses também gostavam, porque os deuses e os homens se confundiam. Então o Deus daquele momento cultural era um super-homem, era um homem que tinha exigências, né? Era aquele homem, né? Aquele Deus que tomava características humanas, né? Mas com poderes. O politeísmo, então, era mais de um Deus, era mais de uma força que funcionava e interagia. E deste horizonte começa a se desenhar os deuses da nossa mitologia, né? Emmanuel vai dizer isso no livro Emmanuel, que naquela antiguidade remota, entre os homens primitivos, abundaram as ideias de um Deus amedrontador, né? Aquele Deus que causava medo. Se você não o agradasse, ele era punitivo, ele te machucava, né? Ele punia. Então a cólera desse Deus era uma cólera multiplicada da cólera humana. Então era um Deus, era um super-humano, né, que tanto podia proteger muito como machucar muito. Então os homens viviam assustados. E à custa de agradar, abrandar essa cólera, eles faziam sacrifícios humanos, né, holocaustos de sangue, onde eles ofereciam recolhiam o sangue para oferecer esse sacrifício como alimento, a vitalidade, né? O que é a vitalidade do ser se tornava a vitalidade do Deus, ele se alimentava daquele sangue. Então era nisso que se acreditava. Existiam as forças mágicas, e essas forças mágicas, elas atuavam nos objetos, e as pessoas carregavam amuletos, que até hoje muitas vezes nós vemos as pessoas carregarem amuletos impregnados de forças, né, que os homens acreditavam serem impregnados de forças. Já havia a crença na existência dos espíritos.
os espíritos se manifestavam neste horizonte tribal, interagia com o homem de forma dura, assustadora, mas interagia. Havia ali o mediunismo primitivo através dos oráculos, a leitura da sorte, através dos elementos da natureza se fazia leitura, as runas, as pedras, a composição de pedras, elas davam mensagens para as pessoas. Então havia as práticas mágicas e às vezes as pessoas dizem, nós vamos nos reunir para fazer uma prática celta, né? Para fazer uma prática que eram daquele povo celta extremamente cultuador, né, das relações místicas. E assim este horizonte se estende, se relacionando com a natureza e com os elementos do seu entorno nesta perspectiva, até que se abre o horizonte agrícola. Ele é um horizonte diferente porque o homem já se estabelece, ele já começa a se organizar em grupos que vão constituir os pequenos povos e depois as grandes cidades, que vão se constituir em uma estrutura mais organizada. E a gente percebe aí um homem que a mente já se abriu, né? A mente já ampliou a construção, a possibilidade de atuação dele sobre o meio, a possibilidade de resolução de problemas, de se proteger um pouco mais. Nós vemos ele criando as condições de sobrevivência, domando os animais, aprendendo a plantar e a colher no mesmo lugar, construindo estruturas de proteção muito mais desenvolvidas, não é? Então a gente vê que a razão começa a prevalecer sobre as reações nas interações, né? O medo, ele é dominado pelo desenvolvimento da inteligência, o trabalho do homem transformando a natureza com as suas próprias mãos. Então o homem vai enquadrando o mundo nas categorias nascentes daquela razão, vai nos dizer Emmanuel, né? Que à medida que ele vai entendendo, ele vai categorizando o que é risco, o que é força, o que é proteção, o que é perigo. Ele começa a se organizar de uma forma muito mais madura, vamos dizer assim, dentro desse horizonte, né? Então nasce a partir que ele se estabelece na Terra uma relação entre o homem e a Terra que não existia. Então os arquétipos da Terra Mãe, né, e do Deus, né, que vem do céu, né, como Pai, nasce daí, são arquétipos que nós carregamos até hoje. Nós ainda trazemos essas crenças, nessas forças, como se elas estivessem nos elementos em si, né? Então esse horizonte, ele vai possibilitar que surja, né, os cultos aos ancestrais, àqueles que já existiram, àqueles que exerceram força, né? E vão surgindo os deuses locais. E é nessa época que a Terra vai receber aqueles que chegam, né, dos imigrantes, né, vindo de Capela. E quando esses povos chegam, principalmente os egípcios, eles vão introduzir um culto aos deuses, né? Eles vão introduzir um conhecimento, uma relação com a divindade, com a certeza de que a vida continua e que essa relação vai seguir. O beduíno egípcio que habitava a região, né, onde aquele povo evoluído chega, não entende nada do que aquele povo fala, constrói, escreve, determina, não entende nada, porque o humano que se desenvolvia ali era um homem rústico, era aquele que transitava por aqueles desertos, até que este povo chega trazendo com seu conhecimento e de sua mente avançada uma mola propulsora de desenvolvimento, porque essa é a missão daqueles que chegam. Eles vieram para nos impulsionar, eles vieram para nos ajudar, né, a crescer. Mas Ísis, Osíris, Sete, Néftis, todos são deuses que aquele povo que chega vai apresentando para aqueles que aqui estão. E até hoje nos intriga, quando nós estudamos, né, como é que eles desenhavam esses deuses a partir do humano ainda. Mas enfim, né,
nós vamos vendo um movimento do desenvolvimento cultural. O culto e a magia, né, primitivo com a magia, os deuses e a natureza, enfim, a mitologia, os fetiches, a imaginação, os contos orais, né, aquilo que vai se repetindo, aquilo que vai passando de uns para os outros, os elementos da magia, né, faz isso que dá sorte, faz isso que te protege, faz isso que vai te dar o que você quer, né, não faça isso, enfim. Elementos do mundo primitivo ainda fazendo parte nas nossas vidas como representação simbólica. Né? É preciso que a gente compreenda, né, de onde vêm essas crenças, de onde vêm essas coisas que a gente traz como que entranhado, né, em nós ainda. Então, nos explica Emmanuel que nos períodos primários da civilização e por toda parte, onde os homens primitivos deixaram os vestígios da sua passagem, vê-se o sinal de que havia alguma forma de relacionamento com a divindade, né, a cuja providência e sabedoria as criaturas entregavam confiadamente os seus destinos. Então, o homem sempre teve a crença íncita no seu mundo íntimo de que havia algo do qual ele dependia, né, há uma força sobre ele. Então, a inteligência e a razão, todo o tempo está magiando os milênios, todo o tempo esse homem vai melhorando o seu traço mental, psíquico, e ao mesmo tempo ele vai refinando o seu traço físico. À medida que a sua mente se desenvolve, o seu corpo vai ganhando uma conotação mais refinada, né? Cada vez mais, né, os homens vão deixando a rusticidade do mundo primitivo, do mundo tribal, e vai assumindo, né, a característica física de um ser mais leve, de um ser mais puro, de um ser mais organizado, enfim, vai adquirindo as condições de maior maturidade e de maior condição de desenvolvimento psíquico. Então, à medida que os ciclos vão sucedendo e que os degraus da evolução vai se dando, o homem vai se renovando. Bom, evolui então o pensamento gradativamente e constante, e a gente tem um momento interessante, que é a chegada de Jesus, né? Então Jesus vem fazer uma transição entre aquele mundo primitivo, entre o Deus temido, né, aquele Deus assustador, amedrontador, né, entre o Velho Testamento e a nova história que vai se escrever da relação de Deus com o homem. Né? Então, antes uma relação assustadora, não é? Então Acabe recebe uma ameaça que o Deus fala através de Elias: porque você fez um altar para o Deus Baal, você vai ficar, seu povo todo vai ficar sem água. Não é? Então é uma relação de punição, né? Aqui Jesus vai nos apresentar uma relação completamente diferente, né? Então, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que vai ser escrito a partir da passagem do Cristo, né, a gente vê uma mudança completamente diferente do temor para o amor, a relação com a divindade se dando em outros pilares, se desenhando em outros pilares. Então Jesus, o foco central do seu trabalho, e o que determinou o momento em que ele viria, era quando é que o homem demonstrava a predisposição para entender o sentimento. Porque toda a relação era prática. A estrutura emocional básica era o medo. Jesus vem dizer: vamos deslocar isso para entender que Deus é amor. Ele é justiça, ele é justo, mas ele não é punitivo. Ele não é assustador. Ele é sempre justo, mas bom. Então esse Deus era uma novidade, era uma coisa completamente nova. E aí Jesus vem nos falar de Deus e vem tentar descrever o reino dos céus. E dá para imaginar a dificuldade que foi isso? Para aquelas pessoas que lidavam com um testamento, né, os 10 mandamentos, a lei judaica,
que punia por tudo, regulava a vida por tudo. As pessoas eram assustadas em cumprir as leis, eram vigiadas. E de repente, Jesus vem nos falar de um reino do céu. Desculpa, e ele diz: o reino dos céus é como um pasto, é como um pastor, é como as ovelhas e um rebanho, os campos, é como pérolas, plantações, redes, colheitas. É uma relação completamente nova. Então, embora ele usasse a simplicidade do mundo daquela época, onde as pessoas se relacionavam com a terra, com a natureza, com os animais, se relacionavam entre si com muitas dificuldades, Jesus apresenta um reino dos céus que não era bem entendido, porque ele era pouco prático. Jesus dava exemplos práticos, tentando explicar algo teórico, né? Então, quando as pessoas ouviam Jesus, elas não entendiam o que Jesus falava. Elas não entendiam, mas havia algo no que Jesus falava que suscitava exatamente aquele sentimento colocado em cada um de nós, que intuía-nos que aquilo estava certo. Assim como a viúva intuiu que Elias falava realmente em nome de Deus, as pessoas ouviam Jesus como se algo dissesse a elas que ele realmente falava em nome de Deus. Eles não compreendiam, e Jesus sabia que não era compreendido, que não seria compreendido por muito tempo. Mas Jesus não deixou de plantar as sementes, porque ele sabia que íncito em cada um de nós havia ali algo que se tocaria por tudo que ele fizesse. Então, em 3 anos de messianato, ele não só pregou, ele exemplificou toda a sua existência, o que era ser um homem de bem, o que era ser justo, o que era ser bom. Então ele falava de coisas difíceis para aquela condição da razão naquele momento, pela simplicidade e rusticidade daquelas vidas, mas as sementes ficaram plantadas, né? Então Jesus não falava para os homens, ele falava para as almas. Ele falava para o espírito, né, que estava investido de um corpo naquele momento e que o ouvia, né? Então, por isso, Jesus deixou que o entendimento se desse no futuro. E por isso, ele diz a Pedro que ele enviaria um outro Consolador. Porque quando ele faz a cura daquele paralítico que desce pelo telhado amarrado na cama, na casa de Pedro, e que ele cura, ele pergunta: o que você quer? Descendo no meio da sala de Pedro, e ele era paralítico, né? E ele fala que eu ande. Então Jesus o cura, ele sai carregando a cama, andando, e ele entra numa taberna e faz uma grande festa na taberna, porque ele não sabia nem contar o que tinha acontecido, mas ele estava comemorando aquilo. E Jesus, terminado o seu trabalho na casa de Pedro aquela noite, sentou ao fundo da casa sozinho e chorou. E Pedro perguntou: mas Senhor, foi tanta beleza, foi tanta maravilha que aconteceu aqui hoje, por que está chorando? Né? Muitos não te entenderam, né? Ele falou assim: porque aquele que recebeu a maior cura hoje não entendeu nada que aconteceu, e ele vai passar de novo e eu não vou poder fazer nada por ele. Então Pedro fala: mas Senhor, o que fazer? E ele diz: eu sei que não serei compreendido, mas eu enviarei um outro Consolador. Então, quando Jesus fala isso, né, ele demonstra quanto ele já sabia a nossa condição, onde é que nós estávamos naquele processo. 2000 anos se passaram desde esse tempo. É muito tempo. Num período de 28 mil anos não é nada, né? Isso é muito tempo. No processo evolutivo de quantos milhões de anos o homem é já na condição huminal, um ser em desenvolvimento.
Quantos ciclos de 28 mil anos tem o homem já percorrido até que chegasse aqui? Então, Jesus vir com 2.000 anos de antecedência do tempo de ser compreendido é muito pouco, né? E nós ainda estamos tentando compreender. Então, quando Jesus manda, eu enviarei o Consolador, eu rogarei ao Pai e Ele vos mandará outro Consolador, porque este vai estar com vocês, vai ficar para sempre convosco. Então, este Consolador não era uma pessoa. Este Consolador não se tratava de um elemento humano. Ele se tratava de uma informação, né? de algo que nos desse o recurso transformador, de algo que seria parte de nós, da nossa existência, que passaria a fazer parte da nossa existência. Então ficaria conosco, e ele fala, quem nos conta isso é João, no capítulo 14. E os tempos, os séculos passaram, e em nome de Deus, o homem de perseguido passou a perseguir. De religião perseguida passou a ser a religião que persegue. Daquele que foi censurado, passou a censurar. Por séculos isso foi assim. Mas tudo tem tempo, e o renascimento chegou, né? Então, o renascimento, ou seja, voltando às forças da cultura, da ciência e da arte, né? Os séculos traz a razão de volta. Reencarna uma leva de espíritos. Um conjunto significativo de espíritos chega de uma vez e reencarnam nos grandes centros da Europa, fazendo um impulso único, como se fosse uma grande rede, desmontando todos aqueles dogmas, segredos, escuridão de entendimento, manipulação, e desvendando a capacidade humana de lidar com o conhecimento, né, com a sua própria condição. Em seguida vem o iluminismo, outra leva de espíritos chega, e eles reencarnam em massa, espíritos extremamente conhecidos no mundo espiritual. Eles vêm, se espalham, e as suas mensagens vão se encontrando, se entrelaçando. Tendo a oportunidade de ler, nós vamos ver que todos eles vão constituindo um conhecimento que se entrelaça e vai passando por cima de todas as forças que se opõem, criando as condições para que o homem mais maduro, mais capaz, né, de uso da razão, né, possa então pôr frente ao dogma, possa superar aquela relação difícil, punitiva, que o homem teimava em estabelecer com Deus, que já tinha sido apresentado como um Deus de amor. Então se estabelece uma relação muito materialista, em confronto, né, com o silêncio e a escuridão das verdades. Mas, no horizonte espiritual, né, a razão que o iluminismo nos possibilita abre um horizonte muito diferente para nós. E gradativamente, o raciocínio científico, o desenvolvimento da inteligência, questiona e rompe com a força daquele poder que a igreja exercia sobre o homem, sobre o desenvolvimento, né, do humano, né, no planeta. Então a liberdade de pensamento vai dar o caminho, a cama, né, para surgir, né, o bojo para surgir a doutrina espírita. Então, naquele auge do questionamento, né, da igreja, dos dogmas, das manipulações, daquele Deus punitivo, a doutrina espírita chega porque havia condições da ciência entender aquela doutrina. Então os espíritos, né, buscam esse momento que a ciência não aceita nada às cegas, e a doutrina ela é estruturada como uma doutrina no Pentateuco. Então os livros vão desvendando a doutrina de forma lúcida, de forma clara, né? Então aqueles porquês que não eram respondidos começam a ser respondidos. A doutrina vem com 3 aspectos: a conjunção e estrutura científica, o corpo doutrinário e o viés religioso moral
que a doutrina traz. Então, o Evangelho do Cristo, embasando a conduta moral daquele ser, né, que se relaciona com o mundo espiritual de uma forma inteligente, sem que os fenômenos mágicos, sem que aquela relação, né, com o oráculo, com os fenômenos espirituais se dê às cegas. Então, traz uma nova perspectiva. A razão vai abrindo a compreensão de uma espiritualidade completamente diferente, inclusive desprendida de qualquer viés religioso. Então, a superação da fé baseada em dogmas vai se dar porque a doutrina tem pilares fundamentais para nós. E o primeiro pilar da doutrina é Deus. Deus como a inteligência suprema, criadora de tudo que existe. Então, o ponto de partida da doutrina espírita é a existência de Deus, a imortalidade da alma. O espírito, ele não nasce quando o corpo nasce, não morre quando o corpo morre. O corpo tem prazo de validade, o espírito é imortal. O espírito, ele não depende do tempo, apenas o corpo é refém do tempo. A lei de evolução que se dá através do processo encarnatório. O espírito aprende através da vivência que ele faz em reencarnações, onde ele vai se estabelecendo e se relacionando uns com os outros, e pelo sentimento e pelo desenvolvimento da razão, ele vai se tornando um ser humano. A comunicabilidade do espírito, sim, os espíritos se comunicam conosco, e isso não é nada assustador, e isso é tão normal como parte de eu saber que também sou um espírito eterno. Ora eu estou encarnado, ora eu estou no mundo espiritual. Então aqueles que já se foram vivem a vida dos espíritos, aqueles que se encontram vivem a vida física e se relacionam com as coisas do mundo, embora não sejam do mundo, estão no mundo. Então o desafio nosso é viver no mundo sem ser do mundo, sem ser refém das coisas do mundo, sem nos tornarmos refém do nosso corpo, porque ele é temporário. A pluralidade dos mundos habitados. Não moramos aqui como um único planeta. Existem muitas moradas na casa do Pai. Existem muitas possibilidades de existência em mundos diferentes, em corpos diferentes, em condições de desenvolvimento diferentes. À medida que o espírito caminha, ele também tem a possibilidade de estar em outros mundos. Então, dentro do horizonte espiritual, a pergunta é: o que é Deus? Não mais quem é Deus, né? O Deus deixa de ser aquela divindade temporária, aquele Deus que atende à minha necessidade. Mas que força é essa? Que elemento é esse? Né? No horizonte espiritual, Deus é uma transcendência, né? Aquele Deus poderoso e assustador do horizonte primitivo, aquele Deus vingativo e punitivo de Moisés, aquele Deus de bondade e misericórdia de Jesus, aquele Deus inteligência suprema da doutrina espírita, aquele Deus inteligência capaz de organizar a vida que nós conhecemos. E entender Deus é difícil, mas Emmanuel, Chico pediu a Emmanuel uma vez. Emmanuel, eu queria entender melhor Deus. E Emmanuel, para quê, Mestre Santo? Mas eu queria. Mas Chico, você já não entendeu? Deus tem tudo. Não, mas eu queria conhecer mais Deus. E Emmanuel falou: olha, se eu fosse você, eu não mexia com isso. Mas Chico, mas eu queria mesmo conhecer Deus. Então, Emmanuel um dia, né, ele dormiu, Emmanuel deslocou Chico, e quem conta essa história na época do Espírito Herculano Pires. Então ele deslocou Chico e falou: vamos ali. E Chico confiava muito em Emmanuel, né? Então viu Emmanuel subir com ele, passar a cidade, sair da cidade, sair o estado, sumir o país,
Sumiu o planeta, sumiu a galáxia, e ele foi vendo o Sol ficar distante, e a velocidade só aumentava, e ele deslocando, e foi aumentando, e ele foi perdendo a referência de onde ele estava, e a velocidade só aumentava. E ele disse, para, mano. E a mãe parou e falou, o que foi? Ele falou assim, para, já chega, eu quero voltar para casa tomar um chique café. Tá bom, já vi bastante de Deus. Então, às vezes, nós queremos entender algo que a nossa mente ainda não consegue lidar. A dimensão de Deus não é impossível para ser entendida, mas é preciso que nós tenhamos as condições de entendimento e que a gente entenda que dentro dos recursos que nós temos e da condição de entendimento desse Deus, eu preciso saber lidar com aquilo que eu consigo compreender. Eu não posso achar que eu vou acreditar quando eu compreender. É como se a mente imperfeita quisesse conhecer uma mente perfeita. Como é possível isso? É preciso que a imperfeição, reconhecendo isso, consiga aceitar a realidade de que uma mente perfeita organiza tudo, ou nós não poderíamos entender como é possível as leis naturais que a ciência desvenda a cada passo para andar. De onde vem tudo isso? Então, a natureza divina, através da doutrina espírita, nos traz definições de Deus. Qual é a natureza de Deus? Pergunta Kardec aos espíritos. Defina Deus, então. Já que é a inteligência suprema, quais são as características dessa inteligência que nós podemos entender? É que é uma suprema e soberana inteligência, então não pode errar, senão não é suprema. É eterno, portanto não tem princípio, nunca terá fim. É imutável, portanto não pode ter erro. Porque se ele mudar de ideia, não é Deus. Então, Deus não muda de ideia. Deus, ele age, ele é, né? É imaterial, ou seja, não é constituído de nada que nós conhecemos, de nada que nós podemos definir. Inclusive, tem tantos elementos que nós conhecemos há tão pouco tempo. Como é que a gente quer conhecer a natureza de Deus, se a gente nem conhece o mundo que a gente habita direito? É onipotente e onisciente, ou seja, ele atua em tudo e tem ciência de tudo, porque ele é parte de nós. Ele não nos vigia, ele nos compõe. Então eu não sou ele, mas ele é parte de quem nós somos. É infinitamente perfeito, ou não seria Deus. É soberanamente justo e bom, portanto, ele não esqueceu de mim. Ele não está me punindo por nada, porque Deus não age dessa forma. Deus age através das leis que regulamentam tudo, que organizam tudo de forma sempre justa. E nós sofremos quando nós ferimos essas leis. Então é preciso que entendamos, se Deus é justo e bom, então não tem nada errado, mesmo que eu esteja sofrendo. Então Deus é único, não tem outro, ou ele não seria Deus. Então esse é o terreno da fé. Esse é o terreno da fé onde é pautada uma fé lúcida. O pensamento, que tem clareza e compreensão, os pilares de uma doutrina que tem lógica, a vontade consciente, né? Eu quero acreditar, eu quero conhecer, eu quero entender, né? E uma escolha individual. Porque se não houver uma escolha, a pessoa não se ocupa disso. Ela pensa em Deus quando a barriga dói, quando os problemas financeiros batem a porta, quando doença, um diagnóstico, quando perde alguém. Ela lembra que Deus existe. Se estiver tudo bem, não tenho tempo. Ah, não pensei nisso. Ah, nunca me ocupei disso. Até acontecer algo que tira você daquele eixo. Então, a criatura que crê e constrói o terreno da sua fé dentro de uma postura consciente, ela crê porque ela tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Porque senão você fala assim, eu acredito em Deus. Aí no outro dia, não. Olha, nem sei se eu acredito mais, não sei. Olha, estou tão cheia de dúvidas, não sei se eu quero ir na Centro Espírita, na Igreja Católica, no terreiro de Umbanda, se eu quero ir no templo, não sei. Não tem certeza, não tem compreensão, não tem busca e conhecimento. Tem alguém querendo que alguma coisa de fora resolva os seus próprios problemas. Então a fé raciocinada,
ela é o eixo em torno do qual vai se mover o gênero humano, vai nos dizer no livro A Gênese, Allan Kardec, no capítulo 18. Dela, dessa fé, resultará o verdadeiro progresso moral. Enquanto eu não caminhar com base nestes pilares, eu vou acreditar que eu posso dar nó na lei. E que eu vou enrolar, eu vou fazer o que é bom para mim e que vai dar tudo certo no final. E que eu nunca vou ajustar as contas com a lei. Porque ninguém sabe, porque ninguém viu. Não é? E as pessoas esquecem que a inteligência suprema que está imantada em tudo tem presença. E elas acham que são muito espertas, imaturas que são. Então a verdadeira fé, ela não é acreditar. Ela é uma entrega, porque ela é uma certeza. Então eu não acho que Deus vai me ajudar a resolver o problema. Eu tenho certeza que Deus vai me ajudar a resolver o problema. Eu posso morrer com uma doença, mas se eu tiver uma fé, eu morro em paz. Porque morrer o corpo não é problema, o corpo vai morrer mesmo. Eu nunca vi ninguém que durou 1000 anos. Nós vamos morrer parte da vida, mas que eu morra em paz. Que morrer seja algo tranquilo para minha alma. Porque se eu entender que eu estou tranquila, que existe uma força que me ampara, qual é o problema de morrer? E se Deus é justo e bom, e se eu caminhei com retidão de caráter, eu morro em paz. Então, a fé verdadeira, ela é uma entrega, ela é uma certeza, é um amor incondicional ao Deus que é justo e bom. Então, a fé raciocinada, ela é primordialmente uma construção individual. Ninguém vai nos dar fé. Ninguém nos dá. Então, quando você não tem força para fazer uma oração e diz, reza para mim, põe meu nome lá, pede os espíritos para ir em casa, reza, vem cá, eu vou pôr uma água benta, eu posso usar todos esses atributos, lembrando que eles são do mundo primitivo, onde eu não entendi a relação com Deus. Mas Jesus, há 2000 anos, diz, Deus é amor. Deus está em tudo. Então, eu posso usar essas coisas, mas que eu compreenda em que eu realmente estou depositando a minha fé. E se ela é uma construção individual, eu tenho que convencer a mim mesmo de que vale a pena acreditar. Porque a Deus que eu escolhi acreditar tem atributos que o definem como capaz de me ajudar. Então, ela resulta da intenção consciente. Ela resulta de alguém que decide acreditar. Ela não vai acontecer porque eu estou acompanhando alguém que tem fé. Ela vai acontecer porque eu escolhi acreditar. Então a fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. É aquilo que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19. Então é uma fé que não tem pressa, não se angustia, não excede os limites da sua capacidade. Não quer se fazer de Deus, não se desespera. É aquele que confia, que a fé robusta é aquela que traz uma fortaleza. E a gente vê isso, é tão bonito uma pessoa que tem fé. Ela tem uma fortaleza, ela caminha diante dos problemas e os problemas vão se dissolvendo diante dela. E ela vai caminhando sobre eles, porque ela diz, Deus está comigo. Então eu vou caminhar por esses problemas. Então a doutrina espírita, ela é consoladora, porque ela nos fala que a vida corpórea é uma passagem. Ela é temporária mesmo. Ela nos apresenta o mundo espiritual. Existe uma outra vida. Existe a vida verdadeira, porque a vida verdadeira é a do espírito. Não é essa. Essa é rápida. 60 anos, 70 anos, não é nada para o espírito. O espírito não tem fim. O espírito não morre. Eu posso matar o meu corpo, mas eu não posso matar o espírito. O espírito não morre. Então, o tempo para o espírito é completamente desimportante.
Então, nós entendendo a verdadeira vida no mundo espiritual, ufa, que alívio, né? Que bom eu entender isso. Então, essa compreensão muda completamente o ponto de vista sobre o qual eu vou encarar a vida terrena. Então, os problemas da vida terrena, eles são passageiros. Eles podem, momentaneamente, ser muito difíceis, doloridos, sofridos, podem ser muito grandes, mas eles não são maior do que eu, porque eu sou um espírito. Então, eu posso ir embora e deixá-los aí, porque eu sou muito maior que eles. Essa compreensão nos traz esperança, nos ajuda a perseverar, nos ajuda a olhar para aquilo sem dar tanta importância àquilo, sem deixar que um problema me consuma a alegria de viver, a paz do meu espírito, né? A capacidade de amar que nós temos. Então, nos diz Haroldo Dutra, fechando a nossa reflexão, né? Deus não é alguém, Deus é presença. Deus não é palavra, Deus não é pregado. Deus é uma presença, eu sinto Deus, eu me sinto amparada. É como se a consciência que eu tenho de que Ele me envolve, né, me trouxesse uma sensação de presença. E aí perguntam para Haroldo, e como desenvolver, né, essa intimidade, né, com esse Deus presença? Aí eu vejo crianças aqui e eu digo para os pais, ensinem eles a orar, orem com eles, ensinem eles a fazer o exercício de entrar em contato com essa presença. E as crianças dizem que essa presença tem cor. Eles dizem para mim que essa presença tem força, que eles sentiram verdadeiramente, que a criança ela se entrega, mas a fé ela é aprendida. A criança não nasce com fé, o pai tem que ensinar. Os pais têm que trabalhar a fé, e começa pequenininho mesmo. Então, perguntando, Haroldo, ele diz, a presença, a intimidade com a presença de Deus se dá, né, pela purificação e iluminação da alma. Porque onde não tem luz íntima, como é que pode se dar uma presença como a de Deus? Onde você não se iluminou com bons pensamentos, né, com boas atitudes, com boas experiências, como é que Deus pode estar ali presente? Então, quando eu recebo uma visita, eu arrumo a casa, eu me preparo. Quando eu quero receber Deus, eu tenho que arrumar a minha casa, eu tenho que arrumar a minha mente, eu tenho que arrumar o meu coração, eu tenho que cuidar dessa presença para que ela possa permanecer. Então, eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus neste momento que nós finalizamos aqui, né, o nosso encontro, e pela adoração e oração, e a sua alma vai se aproximar sempre de Deus. Que na nossa oração final, todos nós busquemos nos conectar, né, a esta presença que já se faz presente através dos mentores que aqui se encontram, nos abraçando a todos num amplexo iluminado de muitas bênçãos, que o Mestre Jesus possa se fazer conosco hoje e sempre. Nós agradecemos.